Sistemas representacionais. Os sistemas representacionais são os sistemas pelos quais nós captamos as informações do mundo externo. Em geral, são os órgãos dos sentidos. Por que sistemas representacionais? Porque são através destes sistemas que nós damos representação à nossa realidade. Lembra que o mapa é uma representação interna do mundo externo? Quando nós perguntamos o que é mapa em PNL, mapa é a representação interna que fazemos do mundo externo. E como nós construímos esta representação interna acerca do mundo externo? Através dos sistemas representacionais, através dos órgãos dos sentidos. Então, nós captamos as informações pelos órgãos dos sentidos e criamos uma representação a partir do que nós estamos captando. Capto, formo, sinto o que representei e represento fisicamente. Então, o sistema representacional pode ser considerado como o sistema construtor da representação de realidade. Eles são os sistemas visual, auditivo e sinestésico. Visual, o que vemos, auditivo, o que ouvimos, e o sinestésico, o que sentimos, temperatura, tato, olfato, pressão, paladar, etc., equilíbrio físico. Então, a sinestesia está relacionado a todos os outros modos de captação de realidade, além do auditivo, além do sinestésico. E nós oscilamos entre esses canais. Então, algumas vezes nós estamos mais visuais, outras vezes nós estamos mais auditivos e em outras mais sinestésicos. Não existe uma pessoa que é um canal mais do que o outro sempre durante toda a vida. O que há são pessoas que têm uma preferência, isso é inconsciente, ao uso de determinado canal. Então, tem um canal representacional preferencial. Aquele que está sendo preferencialmente utilizado em determinado momento. Mas eles oscilam, então algumas vezes nós estamos mais visuais. O que importa nestas ocasiões é aquilo que nós estamos vendo. Outras vezes nós estamos mais auditivos, o que nós estamos vendo não é tão importante. Mais importante é o que nós estamos ouvindo. Outras vezes nós estamos mais sinestésicos. Mais importante do que ouvir e ver é o que nós estamos sentindo naquele momento. No caso do visual, é quando você, por exemplo, vai comprar um carro e quer ver todos os detalhes deste carro. Se não tem amassado, se não tem nada com problema visualmente falando, se a pintura, o motor está ok. Então a gente vai olhando o carro todo a fim de determinar se é um carro que vale a pena investir. Quando você está ouvindo uma música sentado em algum lugar, deitado em algum lugar, com um fone de ouvido, não sei se você já teve essa experiência, provavelmente sim. Nesse momento, pouco importa o que você está vendo, muito importa o que você está ouvindo. Ou então, naquelas vezes que você ouviu um barulho na sua casa. E aí, para conseguir identificar de onde estava vindo aquele som, pouco importa o que está vendo, muito importa você conseguir, através da sua audição, identificar de onde que está vindo aquele som. Então, naquele momento, o uso do canal auditivo é o uso preferencial. Outras vezes você está abraçando alguém, sentindo alguém, beijando alguém, e pouco importa o que você está ouvindo, pouco importa o que você está vendo, muito importa a sensação com o abraço, a sensação com a presença da pessoa.
Então, nós oscilamos entre os canais, mas existe aquele canal que é preferencial. Então, embora oscilemos, acabamos por voltar àquela preferência. E ela, se fosse posta na balança, ela prevaleceria mais do que as outras no contexto geral da nossa vida. Por isso que algumas pessoas dizem assim, eu sou visual, eu sou auditivo, eu sou sinestésico. Não, você não é. O que acontece é um estado, então nós entramos neste estado visual, estado auditivo, estado sinestésico, oscilamos entre esses estados e damos prevalência a um ou outro estado. E quando nós estamos preferencialmente no visual, neste momento onde nós estamos mais visuais, é comum que usemos palavras que representam este sistema, que podem ser como esses exemplos que estão ali. Claro, negro, escuro, foco, etc. E aí você observa qual é o canal que a pessoa está usando naquele momento e isto potencializa o seu rapport. Pois você pode fazer espelhamento de canal representacional, de sistema representacional. Sistema representacional, canal representacional é a mesma coisa, só muda o termo, ok? Então, você só muda o seu sistema, você só muda o seu canal, você muda a sua sintonia para adaptar-se à sintonia que está sendo utilizada pela outra pessoa. Se você está auditivo, você troca para o visual para melhorar a sua comunicação com a pessoa que está contigo. Então, espelhamento de sistema representacional também é uma forma poderosa de construção de rapport. O mesmo para o auditivo. Quando nós estamos no auditivo, nós usamos palavras que representam o uso desse sistema representacional preferencialmente nesse momento, auditivo. Palavras como harmonia, estalo, ritmo, volume, etc., que vão fazer referência ao sistema que estamos usando naquele momento. Faz espelhamento, entra nesse canal. O mesmo para o sinestésico. Quente, frio, doce, pesado, vibrante, leve, suave, etc. Uma vez que você identifica, você espelha esse sistema, repetindo palavras que estão relacionadas ao sistema representacional sinestésico ou auditivo ou o visual. E existem palavras que são indiferentes a esses canais, que não estão relacionadas a nenhum canal, como aprender, captar, detalhe, distrair, papel, moeda, etc. Então são palavras que não estão relacionadas a um sistema propriamente dito, ok? Então, os canais representacionais são esses três, visual, auditivo e sinestésico. São os canais pelos quais nós representamos a nossa realidade, mapeamos. O mapa é a representação interna do mundo externo e por isso que é chamado de sistema representacional. É o sistema que mapeia, é o sistema que representa. Então, representamos visualmente, representamos auditivamente e representamos sinestesicamente. E quando nós estamos nesses sistemas representacionais, lembra que nós falamos na aula que nós mudamos a variação do volume de voz e da comunicação não verbal? Do volume, do tom da comunicação não verbal? Então, não é volume nem tom apenas, é das qualidades vocais e da comunicação não verbal. Então, quando nós estamos mais no visual, nós ficamos com a setinha para cima, com tudo mais exagerado, mais expressivo, mais ostensivo. No visual, então, o volume, o tom, o ritmo, a nossa voz, as qualidades vocais, elas ficam mais exageradas, mais expressivas, o volume mais alto, o ritmo mais acelerado, o tom diferenciado do nosso tom normal. Então, ao mudar a qualidade vocal para cima, ou seja, para o exagero, nós conseguimos observar uma possível experiência no canal visual da pessoa com a qual nós estamos nos comunicando.
São formas de identificar o canal representacional de alguém, mas elas são possibilidades e não questões afirmativas, ou seja, não é porque a pessoa está mais exagerada que ela está no visual. Por exemplo, espanhol, italiano, eles são automaticamente mais expressivos. Entretanto, não significa que por isso são todos automaticamente mais visuais, preferencialmente estão mais visuais, porque se fosse assim, todo italiano seria visual, todo espanhol seria visual, todo sinestésico, todo maconheiro seria sinestésico, porque ficaria down, né? Então, não é esta a ideia. A ideia é você juntar a observação mais expressiva com as qualidades vocais que a pessoa está com as palavras que a pessoa está utilizando para facilitar a sua interpretação de qual é o canal representacional que ela está utilizando naquele momento. São ferramentas que você une para conseguir identificar como está o modelo do mapa daquela pessoa naquele momento. São ferramentas que você junta para potencializar a sua modelagem, o seu espelhamento, o seu rapport. Porque aí, voltar aqui um pouquinho, ó, aí você vai identificando as palavras que a pessoa está usando. Vamos imaginar, a pessoa está falando, claro que é assim, olha o tamanho disso, você tem que ter foco, as coisas são nítidas, você tem que ver, essas coisas se revelam para mim, no meu ponto de vista, na minha perspectiva e tal. Então, você consegue notar com uma certa facilidade até as palavras visuais que a pessoa está utilizando. E aí, se além de palavras visuais ela está mais expressiva, mãos para cima, voz para cima, tensão muscular mais expressiva, respiração mais ofegante, os gestos e os movimentos mais para cima, provavelmente ela realmente está usando o canal representacional visual de forma preferencial naquele momento. O auditivo ele é mais equilibrado comparado à expressão do visual, à expressão do sinestésico, que é mais para baixo. Então, o auditivo não é nem tão para cima e nem tão para baixo. Ele é meio termo. O volume, as qualidades vocais não são nem altas nem baixas, a tensão muscular não é tão tensa nem tão solta, a respiração não é nem tão forte nem tão tranquila. Os gestos não são tão expressivos, mas também tem algum tipo de expressividade. E aí, você junta isto com as palavras que a pessoa está usando e você consegue identificar com mais facilidade o canal auditivo que ela está usando naquele momento. Com a sinestesia, da mesma forma, a pessoa fica com a voz mais baixa, o volume mais baixo, um ritmo mais baixo, mais lento, mais leve, menos tensão muscular, um pouco mais solta, respiração mais calma, os gestos e os movimentos também menos expressivos. E aí você junta isso com as palavras que a pessoa está utilizando e consegue identificar com mais facilidade qual é o canal representacional que a pessoa está utilizando naquele momento. Ou o visual, ou o auditivo, ou o sinestésico. Então, no visual, mais expressivo, sinestésico, mais tranquilo, auditivo, equilibrado entre um e outro, nem tão expressivo, nem tão abaixo, ok? E por fim, a forma de identificarmos também qual é o sistema representacional através do movimento provável dos olhos. Então, quando a pessoa olha para cima, ela está buscando informações visuais. Quando olha para os lados, está buscando informações auditivas. Quando olha para baixo, está buscando informações sinestésicas. Se você junta isso, então a pessoa, por exemplo, está olhando muito para cima, fala e joga para cima, e fala e joga para cima, e está juntando palavras visuais, facilmente você consegue agora identificar o canal que ela está utilizando. Se a pessoa está olhando muito para os lados, não assim igual eu, né? Só estou dando um exemplo, mas a pessoa fala com você, a pessoa daqui a pouco vai, e daqui a pouco a pessoa volta com você, e ela não está nem tão forte, nem tão fraca na sua expressividade. E juntando a isso palavras auditivas,
facilmente você identifica o canal no qual ela está. Então você aumenta a sua probabilidade de percepção do canal representacional utilizado pela pessoa naquele momento. Qual é o canal de preferência que ela está naquele momento? E o mesmo para o sinestésico. A pessoa está olhando muito para baixo, jogando o olhar para baixo, os movimentos para baixo, a voz para baixo, tudo mais para baixo, e palavras sinestésicas, facilmente você consegue identificar aí a sinestesia. O que acontece também é que durante uma comunicação, a pessoa ela vai usando os 3 canais ao mesmo tempo. Então, no caso do movimento dos olhos, no caso das expressões e das palavras, à medida em que você vai identificando, você vai percebendo que a pessoa ela vai saindo de um, entrando no outro, voltando para aquele, indo lá para o outro, voltando, indo para lá. Então, a gente vai variando os nossos canais, ok? Por vezes, nós damos uma preferência maior para um do que para outro durante um período maior de tempo. Mas, em geral, nós estamos oscilando entre um e outro. No caso ainda do movimento dos olhos, olhar para cima visual, lados auditivo, baixo, sinestesia. Mas, quando a gente olha para cima e para a minha direita, eu estou jogando o meu olhar para cima e direita em busca de criatividade. O lado direito do cérebro é o criativo, o lado esquerdo é o lógico, racional. Algumas pessoas mudam isso, a gente fala isso na aula, talvez você se recorde aqui na revisão. Então, algumas pessoas têm a criatividade na esquerda e a lógica na direita, mas a maioria das pessoas, criatividade direita, lógica esquerda. Então, movi o olho para cima e direita, visual criado. Olho para cima e a minha esquerda, visual lembrado. Então, eu vou lembrar de alguma coisa para a minha esquerda, ok? Se eu olho para o lado direito, o meu lado direito, auditivo criado. O meu lado esquerdo, auditivo lembrado. Se eu olho para baixo, sinestesia. Se eu olho para baixo e para a minha esquerda, em direção ao meu coração, quando eu olho em direção ao meu coração, diálogo interno. Quando eu olho para baixo e para a minha direita, simplesmente a sinestesia, buscando sensações. Então, esses canais representacionais nos ajudam a ter uma forma muito poderosa de espelhamento, de entrosamento, de construção de rapport. Observar isto, treinar isto, manter-se conectada a estas informações para aperfeiçoar e aprimorar ainda mais a comunicação, é um comportamento comum a bons practitioners. Quando você quer ser um bom practitioner, uma boa practitioner, é essencial que você mantenha-se sempre conectado a estas questões dos canais representacionais, observando, modelando, espelhando, a fim de melhorar as suas comunicações, os seus relacionamentos e as suas conduções. Espero que você tenha gostado desta aula, espero que tenha ajudado você a fazer boas revisões, boas lembranças. Deixe comentários, participe e até o próximo vídeo, ok? No próximo vídeo eu vou conversar acerca de calibragem, ok? A gente vai falar sobre calibragem no próximo vídeo. Até o próximo, sucesso, luz e paz. Valeu!